Podemos ver aqui a chegada da procissão motorizada aqui em Santo Isidório. Hoje é dia 28 de junho de 2025. A novena do centenário da paróquia São Domingos aqui na comunidade de Santo Isidório. Boa tarde a todos. Vamos dando as boas-vindas a todos. Nossa boa tarde. Esta belíssima tarde, no sábado. Aqui, certamente, temos muitos motivos de estar aqui reunidos. Em primeiro lugar, certamente, aqui, nesta mesa, nas palavras do Padre, daqui a pouco nós vamos entender o seu pedido, que disse: fazei isto em memória de mim. Mas também a chegada agora da imagem do nosso querido Santo Padroeiro, São Domingos, levado pelos braços deste povo que empresta seu dia, seu tempo, nesta bonita peregrinação que acontece em preparação da grande festa dos 100 anos da nossa paróquia. Feliz ideia! Nós não sabemos de quem foi esta ideia, nem precisamos saber, mas sempre pela obra se conhece o autor. Então, nossos parabéns, obrigado, muito bem organizado. E aqui, então, será mais um dia da novena em preparação a essa grande festa. Bem-vindos todos, e assim vamos nos acolher em nome desta comunidade, vamos nos acolher com uma forte salva de palmas. E daí vamos cantando esse refrão que está aqui. São Domingos, estamos contigo, vós sois padroeiro, é nosso amigo. São Domingos, estamos contigo, vós sois padroeiro e nosso amigo. São Domingos, estamos contigo, padroeiro e nosso amigo. Agora que aprendemos todos juntos. São Domingos, estamos contigo. Tu és nosso padroeiro e nosso amigo. São Domingos, estamos contigo. Padroeiro e nosso amigo. E agora cantamos o hino de São Domingos. Foi a letra do Monsenhor Márcio Correia. Ó São Domingo, de Deus veio, defende os filhos, ó padroeiro. Salve, salve, São Domingos do Retor. Salve, salve.
aqui nós viemos, a nossa fé deve nos colocar em movimento, faça sol ou faça chuva, faça frio, faça calor. Que bom que nós viemos aqui, mesmo com o tempo que promete muita chuva, ainda hoje e amanhã, tomara que não, e vamos rezar, porque já tem gente desabrigada bastante, e que não se agrave mais ainda essa situação. Vamos rezar, nós que aqui ainda somos privilegiados com tantas coisas, vamos rezar pelos nossos irmãos desabrigados. Mas eu pedi para a gente iniciar, continuar, aliás, esse nosso encontro, fazendo uma apresentação antes de todos os que estão aqui presentes, né? Vamos começar pela comunidade que foi a primeira, né? São Valentim, quem é que está presente aqui? São Valentim, levante bem alto a mão. Isso, São Valentim, ótimo. Isso aí. Aqui também, uma salva de palmas, então, pessoal. Depois, sábado, da novena, então foi São Gotardo, né? São Gotardo, quem está aqui, levante bem alto a mão. São Gotardo é uma comunidade bem pequena, né? Certo, então vamos adiante de Santa Gema. Tem de Santa Gema, aqui levante bem alto a mão. Santa Gema. Opa, você representa o Santa Gema, vocês duas. Ah, nossa querida. Então, palmas para ela. Muito bem. O Santa Gema, então nós fomos para Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima. Então, levanta a mão. Tem que estar aqui. Ótimo. Tudo de Nossa Senhora de Fátima. Hoje aqui o pessoal de Santo Isidoro. Quem está aqui de Santo Isidoro? Vamos ver o pessoal de Nossa Senhora do Monte Ibérico, né, que estão juntos aqui, né? Levante bem a mão. Pessoal então, da capital, São Domingos, levante bem a mão. Pessoal de São Domingos, eu vi que tem gente aqui da comunidade também, de Santa Maria Gorete, né? Celagem e companhia, levante bem a mão. Isso. E que de outros lugares? Casca. Casca. E Casca, vamos com calma. Então, Casca que nós falamos, levante bem a mão. Ah, sou eu que moro. Fala. Ai, 6 de maio, levante bem alto a mão, 6 de maio. Tá? Alguém de outras comunidades, não vou chamar? Santuário, então, opa, Santuário aqui perto. Alguém do Santuário? Está aqui perto. Não? Ninguém? Então tá bom, gente. Então vamos seguindo com a programação. Então a todos, minha saudação franciscana de paz e bem. A Ordem Franciscana do Rio Grande do Sul hoje tem por objetivo, entre meio-dia e as 3 horas da tarde, rezar um rosário ou pelo menos um terço em cada fraternidade. Nós aqui temos gente de Santa Maria Gorete, Santa Gema, mas não tem ninguém. Não, tem mais meninas. Ordem Franciscana, então, nós nas Sandalinhas era para rezar um terço hoje, mas no tempo assim, acho que aqueles que não vieram para a novena vão, acho que nem vou rezar, não sei se vão para outro dia, de repente, por causa do tempo. A intenção era assim, rezar pela paz do mundo, para o fim da guerra lá naqueles países que estão em guerra. Então a Ordem Franciscana pediu que se rezasse entre meio-dia e as 3 horas da tarde, que são as horas que Jesus mais sofreu antes de morrer. Então nós estamos aqui reunidos, podemos, em vez de rezar o terço do rosário, assistir à missa nessas intenções, pela paz do mundo e pela fim da guerra lá, que o Espírito Santo ilumina aqueles loucos lá que fazem dos arrasados, matando tanta gente inocente. Isso. Então fica essa a nossa intenção de hoje, apesar de cada um ter outra intenção particular. Certo? Paz e bem a todos. Irmãos e irmãs, bem-vindos à celebração do memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A glória de Deus se manifesta na doação de Cristo na cruz. Ela é a expressão do amor que vai até as últimas consequências. O novo mandamento apresentado por Jesus resume a identidade de todo cristão:
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor fraterno nos identifica como discípulos peregrinos de esperança na vivência do amor fraterno. Caminhemos rumo à casa do Pai. Iniciemos cantando o número 136, Um Dia Escutei Teu Chamado. Podemos ficar em pé agora? Escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Cheguei muitas promessas, que fui bem depressa, no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. Que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, preciso mover do reino de paz e amor. Mas o mundo da fé, meus dentes me entregam, tornei-me teu pensador. De novo chamando por mim. Possa tornar de perder caminho sereno, com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revive esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. Um grito que vem do teu povo, te escuta de novo, chamando por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, neste final de semana e no dia de amanhã nós lembramos o início da igreja, com a festa, claro, do Espírito Santo, ainda isto, mas hoje lembramos o martírio de São Pedro e São Paulo. São Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Então somos convidados a rezar de uma forma especial pelo nosso Papa, recentemente eleito, o Papa Leão, que está nos surpreendendo positivamente de uma forma tão linda. Então, sinal que o dedo de Deus está conduzindo os destinos e a caminhada da igreja, que somos todos nós. Jesus continua fazendo a mesma pergunta que ele fez diversas vezes para os seus apóstolos: quem sou eu para vocês? Então, cada um de nós tem que responder com a própria vida quem é Jesus. Hoje ele nos fala novamente da sua identidade. Então queremos pedir perdão a Deus, se nem sempre nós nos identificamos com a nossa vida, com os gestos, com as atitudes de Jesus. Por isso vamos pedir perdão ao Senhor. Podemos rezar a oração? Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade
Agora, glorificamos a Deus cantando Glória, no número 182 do livro. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Senhor Deus Pai, Criador onipotente, nós nos louvamos e vos bendizemos por nos teres dado Cristo Salvador. A dois. Senhor Jesus, unigênito do Pai, nós nos damos graças por teres vindo ao mundo, feito nosso irmão, foi o nosso Redentor. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Senhor Espírito Santo, Deus de amor, nós nos adoramos e vos glorificamos por nos conduzirdes por Cristo nosso Pai. Glória ao Pai e ao Cristo sejam dadas, glória ao Espírito Santo sem cessar, agora e para sempre, por toda a eternidade. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Oração. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Disse Jesus: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam na porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa, as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, e ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem alcançar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate e completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui liberado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele é a glória pelo século dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dizer juntos: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Muito bem, meus amigos, irmãos e irmãs, então vou ser bem rápido para fazer uma pequena reflexão sobre a liturgia deste sábado e domingo que estamos vivendo amanhã, sobre o dia de São Pedro e São Paulo. Então, nós ouvimos a primeira leitura e ouvimos um relato de como foi o início do cristianismo. Nós sabemos que nos primeiros 300 anos do cristianismo houve algo terrível, houve muitíssimas mortes dos cristãos martirizados por causa da fé do seguimento a Jesus Cristo. E eles são, meus apóstolos, foram os primeiros que tombaram pela causa de Jesus. Nenhum apóstolo, a não ser, pelo que se sabe, João, o mais novo, que não morreu martirizado. Todos os outros apóstolos morreram de forma cruel, portanto morreram no martírio, sofreram um martírio, juntamente com milhares de tantos irmãos cristãos, leigos, como vocês, que seguiam os passos de Jesus, que fazia parte do grande povo de Deus. Pois bem, nós vimos aí nos Atos dos Apóstolos, quando relata a prisão de Pedro. Mas antes de acontecer a prisão de Pedro, diz que aí o rei Herodes, que estava perseguindo os cristãos, mandou matar Tiago. Diz que passou a espada no pescoço do Tiago. E de um grande grupo de irmãos leigos que foram mortos também juntamente com Tiago. Não contente com isso, então mandou prender Pedro, E lá na cadeia, como é que foi a história de Pedro lá na cadeia? Levaram ele na cadeia, amarraram ele com correntes e com 2 guardas no lado cuidando da cadeia. Não tinha que ser tão segura aquela cadeia, certo, Com 2 guardas cuidando. E aí o que aconteceu? Crianças e coroinhas, o que aconteceu? Não dava momento de novo. O anjo apareceu e ele disse para Pedro que as correntes tinham caído das mãos e ajudou ele a sair. Nota 10 para ti, mas que gente inteligente, meu Deus. Não prestou atenção mesmo, vocês prestaram atenção, entenderam isso também? Olha aí, então chegou um anjo lá e disse: acorda, Pedro. Não sei se você estava dormindo, você deve estar dormindo na cadeia, deve ser tranquilo, Acorda, Pedro, sou eu. Sou um anjo que está solto, vem comigo, vou à frente, tu vem atrás. Largou as correntes, o Pedro foi atrás. Quando ele saiu lá para fora, ele achava que estava subindo, e dentro ele estava livre mesmo. E aí ele ficou solto, foi embora. Daquela vez ele se escapou. Mas depois pegaram ele outras vezes, mas pensar que acabou assim.
qual é a mensagem disso aqui? Que é preciso, mostra o poder de Deus em responder às nossas orações. A comunidade rezando, e Deus ouviu a oração e libertou Pedro. Então, o poder de Deus em relação à oração que nós fazemos com fé, né? E Ele que busca proteger os servos, aqueles que por nome de Jesus sofrem perseguições, são mortos muitas vezes, são presos e assim por diante. Então Ele quer proteger sempre aqueles que são os seus seguidores. E também nós Ele quer proteger, claro, porque nós queremos ser os seus seguidores. Outro ponto, segundo. Então o segundo ponto aqui também fala no seguinte, da carta de São Paulo, né, bem sinteticamente. O apóstolo São Paulo, aliás, de Pedro, como é que morreu Pedro? Depois eu disse para ela, ele se escapou daquela, mas depois pegaram ele nu, e Pedro morreu de que forma? Crucificado, de cabeça para baixo. Ele dizia, não sou digno de morrer como mestre. Jesus morreu de braço aberto, de cabeça para cima. E ele disse, não, tome enfoque, mas me crucifique de cabeça para baixo. Morreu de cabeça para baixo. Ele dizia, não sou digno de morrer como mestre. Tá. E aí São Paulo, então, São Paulo chegou um momento, já velhinho, surando, passando uma peripécia na vida, chegou um momento ele percebeu, acho que está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. E aí o que ele disse assim, percebendo o fim da sua vida, ele disse assim, combati o bom combate, guardei a fé, agora o que me resta é receber a coroa da vitória do justo juízo, Senhor Deus. E aí então ele viu que a vida estava indo para o fim, ele então disse assim, a minha vida foi estar sempre do lado do Senhor, sempre evangelizando. E ele foi chamado apóstolo dos gentios. Ele foi no mundo daquela época dos gentios, que tinha muitas pessoas cruéis, e ele enfrentou de uma forma assim inabalável. Paulo, ele enfrentou as adversidades, entendendo que era essa sua missão, tinha que enfrentar, porque Jesus não estava abandonando ele, nunca abandonou. Ele sempre pôde entender e perceber que a sua vida, na sua vida, no seu ministério, Jesus estava sempre cuidando. A luz de Jesus estava sempre iluminando a sua vida. E assim então ele encerra a sua vida. E ele acaba a sua vida de que forma, São Paulo? Deitado nesse espelho? Não. Ele também foi martirizado. E ele foi martirizado sendo que decepara o pescoço dele. E ele foi sepultado lá em Roma. O apóstolo São Paulo foi sepultado lá em Roma. Tem inclusive a Basílica lá de São Pedro e a de São Paulo. E o cárcere, quem vai visitar Roma tem que visitar o cárcere aonde foi sepultado o apóstolo São Paulo. Tem lá a prisão aonde ele foi preso, né? E depois foi morto lá em Roma, né? Muito bem. Estou encerrando dizendo assim, o Evangelho diz assim, né? Que tantas pessoas que doaram a sua vida no início do cristianismo e ainda hoje doaram a vida porque descobriram o amor de Jesus, de Deus por nós, descobriram o amor de Jesus em suas vidas e descobriram a identidade de Jesus, quem é realmente Jesus, e procuraram ao longo da sua vida os santos, os mártires, todos se identificaram com este Jesus, por isso sofreram, mas Jesus deu a coroa e dá a coroa da vitória a todos aqueles que sofrem por causa dele. Todos aqueles que sofrem por causa de Jesus vão brilhar no céu como as estrelas, porque estarão junto de Deus. Então, os cristãos do início do cristianismo, eles viam que valia a pena seguir Jesus, mesmo que tivessem que entregar a vida na morte, no martírio, por causa do seguimento a Jesus Cristo. E foram milhares de pessoas. Então Jesus só dizia assim aqui, e diz aqui no Evangelho, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Pronto, então eu paro aqui, e agora nós vamos
recordar então a história dessa comunidade de Santo Isidoro e também da comunidade de Monte Velho, é isso, né? Então vamos começar. Bom, eu vou começar pelos primeiros moradores, vou fazer uma parte, depois nós vamos ter a colaboração do Lauro, que é descendente dos primeiros moradores da família Finato, e uma professora também que está aqui, que ela lecionou aqui em Santo Isidoro. Temos o Leonidas, que nasceu aqui, se criou, e depois o Leonir vai fazer uma parte também da conquista dos dias atuais. Então aqui no quadro mural nós temos mãozinhas, que vocês veem, e dentro dessas mãozinhas nós temos mais de 100 nomes. E é desde os primeiros fundadores até hoje. Famílias que passaram aqui, que moraram, famílias que eram menores, depois os filhos foram crescendo, foram constituindo suas famílias, também permaneceram aqui. Então nós fizemos isso para poder ver. E porque eu não vou ler todos os nomes, fica muito comprido. Fotos, nós não temos fotos nos primeiros tempos. Conseguimos de 1970 em diante a segunda igreja, que depois nós vamos ver ali. Então, as primeiras famílias eram Canal, Di Domenico, Luvisa, Cartelli, Pacassa, Mesomo, Paim, Tondela e Garganta. Eles iam na missa, na matriz, aos domingos, 8 quilômetros daqui, a pé e a cavalo, e de tarde iam em São Gotardo ou São Paulo, para o Jotapência da Mini, da reza do terço. Então eles começaram a se reunir com o padre João Benvenu para ver a possibilidade de construir uma capela aqui mais próximo das famílias. O padre encaminhou um pedido de licença ao arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, e foi aprovado. Então já o Ferdinando Di Domenico doou o terreno e o Jacob Canal fez a escolha e a doação do Santo Isidoro para o reino dos agricultores. Então a primeira igreja eles construíram toda de madeira, até o coberto de tabuinha, de escândalo que diziam. E no dia 11 de maio de 1947 foi feita a bênção pelo Padre João e a inauguração. Como batizada neste dia de Isidora, que é a filha do Jacob, que ela tinha um dia de vida, ela foi batizada no dia da inauguração da capela. Ela vive hoje, depois o Lauro talvez possa falar alguma coisa, com 78 anos, que é 78 anos que foi fundada a nossa capela aqui. Então, em 24 de maio do mesmo ano, também aconteceu o primeiro casamento aqui, da Geni, filha de Jacob Canal, com o Teodósio Finato, que são os pais desses Finato que estão aqui conosco. Então, eles fazem parte da história. 3 anos depois, em 1950, teve a primeira escola, também toda de madeira, e um cemitério. Em 1966, a construção ou a reforma da escola, que está até hoje aqui no lado, que a Prefeitura de Casca doou o material e os moradores fizeram a construção. Embaixo dessa escola, o espaço nós usamos para bar, bodega, se dizia, por 25 anos. Foi o espaço de encontro das famílias, de confraternizações, de jogar baralho. Então, em 1980, foi ampliado um pouquinho, foi feito um puxadinho do lado da escola, ali para nós ter uma churrasqueira, para dar umas mesas para poder fazer as nossas confraternizações com as nossas famílias. Em 1975, começou a passar por aqui, na região, a rede de energia elétrica, né, que nós até lá não se tinha luz. E aqui na comunidade foi ligada em 1978 para as famílias daqui. No ano de 1986, aqui já tínhamos as famílias maiores, já tinha um time de futebol, tinha a capelinha das famílias, catequese, clube de mães, a reza dos terços, as missas sempre teve desde o começo, né?
cancha de bocha, no chão batido, circuito, já tinha um outro esporte com as condições da época, né? Em 1987, então, foi construída, em 1987 foi construída a primeira cancha lá em cima, que tem ali nas fotos atrás, parando lá atrás, e foi se conquistando as melhorias aos poucos, conforme a possibilidade. No ano de 1990, depois, numa época ali, era muito difícil manter as despesas da capela, porque daí nós já tínhamos para pagar e diversas despesas de formação de catequistas, tudo a capela sempre contribuiu para. Então, as famílias começaram a botar dinheiro, fazer um caixa, né? Daí teve épocas que foi 20 pontos, não sei nem como era naquela época, depois daí foi meio saco de grãos, daí se tornou um pouco também para manter as despesas, sempre para aquele anseio de ter um maior espaço, daí foi para um saco de grãos, que a gente depositava o valor aqui para você fazer um caixa. Então, 1989, a ansiedade de ter e a necessidade de ter um salão e uma igreja fez nós, os moradores, fizemos uma roça comunitária, com plantio de feijão, até foi ali na nossa terra, ali no lado da casa, que a comunidade toda botou o serviço do começo ao fim, e foi vendido esse feijão para ter um fundo, começar a pensar em ter o nosso próprio espaço maior. Em 1990, então, nós tivemos o primeiro telefone aqui na comunidade. Um telefone para todas as famílias, que estava ali na casa do Arlindo, e daí nós íamos lá para facilitar. Então, em 1989, que a gente não tinha salão, igreja, nada, vocês vão ver depois que nós vamos contar, o Leonir, que é o morador mais antigo que está aqui, como que em 2 anos nós conseguimos tudo isso aqui que tem hoje. Então, foi um salto, né? Então, agora eu vou passar para o Lauro, que ele vai ter uma contribuição também para a escola, para falar. E depois a Benir. Todos têm a palavra, não é que eu citei esses nomes, mas depois vai ter espaço para todo mundo perguntar, falar ou contar alguma coisa, tá? Não é um protocolo assim, bem forte. Eu queria convidar aqui se tiver outros representantes da família Canal, descendentes do Jacó, queria convidar o Vanderlei também, no domingo, depois se puderem aqui também, faz parte desse momento aqui. Então, nosso cordial boa tarde a todos e todas. Com sua licença, Padre Dalcio, e a permissão da comunidade também, irei falar em nome da família de Jacó Canal e de Geni e Teodósio Finato. A história desta capela nos traz grandes e importantes memórias. Para nós, descendentes dos nonos Jacó Canal, Estela Scarabonato e posteriormente Ângela Vanzella, memórias de significados especiais de valor tão grande que nos sentimos gratos e devemos grande consideração, respeito e honra a esta comunidade. Para nós, família de Geni e Teodósio, em especial, este chão é símbolo da nossa própria existência. Amamos esta história. O nono Jacó começou a formar a sua família lá pela década de 1920, na localidade da linha Campinho, município de Roca Salles. O padroeiro daquela comunidade também era Santo Isidoro. Posteriormente,
por volta da década de 1930, seguiu um tempo na Fazenda Fialho, hoje interior de São Valentim do Sul. E no começo da década de 1940, conseguiu adquirir terra aqui bem próxima a esta capela, ali próximo onde residia o senhor Valírio Benvenu, até acho que ele está aqui presente, e ali recomeçaram uma nova etapa da sua vida. Quando da instalação desta capela, o nono, que é uma pessoa de muita fé, ele fez a doação da primeira estátua de Santo Isidoro. Hoje eu não sei se é a própria, né? Eu acredito que tenha sido outra estátua na época, né? Foi reformada e pintada. Então o cerne da estátua do nono Jacó, ele está presente nesta estátua aqui, há 78 anos. Não temos conhecimento certo da motivação em escolher este santo, mas cremos que certamente a motivação foi carregada por significados bem importantes para a vida das famílias daquela época, as quais eram todas humildes, agricultores e pessoas de muita fé e paz. No mesmo dia da inauguração, 11 de maio de 1947, podemos imaginar a alegria e felicidade daquela gente. O seu Jacó e Ângela levaram para batizar a recém-nascida filha, a qual havia nascido no dia anterior, 10 de maio. Para homenagear aquele ato, deram o nome de Isidora. Hoje, com a mesma idade desta capela, reside em Cascavel, no Paraná, próxima dos seus filhos e filhas. No dia 24 de maio do mesmo ano de 1947, o nono Jacó ainda teve a felicidade de conceder a filha Geni em casamento com o então jovem Teodósio Finato, nesta nova capela. Esse foi o primeiro casamento aqui realizado. No dia 17 de março de 1948, o casal Geni e Teodósio tiveram a felicidade da chegada do primeiro filho. Em homenagem a esta capela, eles deram o nome de Isidoro, aqui presente. A família dos descendentes do Jacó Canal, atualmente em mais de 300 descendentes diretos, vivem nas diferentes regiões do Brasil e também no exterior. Diversos ainda aqui pela região e no oeste de Santa Catarina. A cada 2 anos se reúnem em encontros de vivências, sendo que em 2027 será realizado o 6º encontro, que acontecerá aqui na região. O local ainda não está definido. Então, desejamos nossos parabéns a esta comunidade pela vossa dedicação, fé, perseverança e pela bela história. Por esta história que faz parte da história desta belíssima capela. Nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, a esta comunidade e ao padroeiro Santo Isidoro, ao padroeiro São Domingos, que está sendo comemorado, e a todos vocês aqui presentes. Paz e bem, e nosso agradecimento especial em nome das famílias Canal e Finato. Muito obrigado.
interessado em ver as fotos de perto, nós vamos deixar na mesa no final da missa. Aí tem mais fotos aqui, tem a tia Isidora aqui, ó, do jeito que ela está hoje. Quem quiser ver de perto, depois a gente deixa na mesa. Agora eu vou chamar aqui a Denir, a professora Denir, para mim sempre é professora, de Euclides, que possa dar um depoimento que eles viveram aqui, colaboraram na educação de muitos jovens, adultos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Ela me pediu para falar alguma coisa sobre o tempo da escola aqui, dos professores que passaram nessa comunidade. Eu, como sou um dos mais velhos, quase 100 anos, né? Daí eu me lembro de muita coisa. Aí eu estou com uma lista aqui para mostrar para vocês os professores que passaram nessa comunidade. E daí depois vocês vão ver. Tá. Eu não lembro dos primeiros nomes. Aqui, ó. Horácio Tondela. Eu não lembro se é parente do Tondela ali. Esse foi o primeiro professor dessa comunidade. O segundo foi Basílio Carbonera. Também não lembro. O meu pai ele falava muito desse professor e tal. Mas daí agora eu já lembro dessa aqui, ó. Alzira Ângela Hortolano. Essa eu lembro. E aí depois veio José Canal, Alzira Brunheira, Hugo Beberiu, Maria Terezinha Marca, Ediles Martinelli, Artemio Canal, Esther Nardi, Elvira Jagoeski, Zélia Pierozan e Zélia Canal. Esses foram os professores que passaram ali. E depois, a última, então, a Denir Servaro Nardi. Eu acho que a maioria vocês conhecem. Eu conheço ele. Quando nós tivemos os nossos filhos que começaram a estudar, aí depois veio a Lídia Tondela, não conhece? A Eliane Servaro, a Dirlene Vermo, a Resmini, Elaine Rasmini, a Laureci. Esses do Euclides são da época que eles, da primeira geração. É que assim, ó, depois que fechou o colégio aqui, eu fui morar para São Domingos. Então depois, quem veio depois ali, antes de não lembro mais, né? Daí eu fui para lá e acabou. Então era isso que eu tinha que falar da escola aqui, da comunidade. Antigamente, os primeiros moradores que veio para cá, eu lembro que o meu pai falava do Ferdinando de Domênico e Albino de Domênico, que o meu pai comprou as terras do Albino de Domênico, aqui nós moramos, eu nasci aqui ali. E depois aí começou a vir muita gente, veio o Luiz Pacassa, José Nardi, aí veio um monte dele. Está tudo ali então, né? Então tá. Então eu acho que da minha parte está bom assim. Muito obrigado. Foi dito o senhor entender que tem uma professora ainda aqui que está conosco, que trabalhou aqui. Quem é que é a professora? E é só ela vive ainda, das professoras que ela... Não, tem mais, tem a Esther Nardi, que ela está viva, e eu não lembro a Zélia Canal, depois Zélia está viva. Quem? Zélia Canal. A Zélia Canal está viva. Lá em Caibi. Então agora quem vai falar Caibi, Santa Henrique, Catarina. é um dos moradores mais antigos que nasceu aqui, que está aqui. Eu não parecendo tão velho, né? Ele está permanecendo aqui mais tempo. Isso. Já temos aqui há alguns dias, há uns 90 dias antes da neve, eu vi a neve aqui, nesse lugar. Mas, ouvindo o Finato, ouvindo o Euclides, antes de relatar, final, temos pouca coisa, porque a Oneide preparou muito bem. A Oneide é a nossa mãe aqui, ela cuida de tudo e cuida de todos.
E muito bem feito esse trabalho também. Nem sobrou pouco para mim, estou na folga hoje, estou bem tranquilo. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que, vendo tanto aqui essas pessoas, sabendo os filhos mais jovens do povo que aqui vive hoje, mas que já saíram daqui há tempo, tem de casado que moram em outro lugar, mas daqui não saíram. O ânimo que nos dá é pensar que essa história vai continuar. Ouvindo essa palavra, como o Lauro falava aqui, eu tenho certeza, meu líder, como você que nasceu aqui, está por aí, vemos nos acontecimentos das nossas festas aqui, essas pessoas certamente deixaram aqui sim pedaços de raízes. Ninguém nega as suas origens. Vocês estão dando valor. E tenho certeza de uma coisa: vocês continuam sendo parte disso aqui. Isso aqui não tem dono nem idade. E nunca digam, vocês lá de Santo Isidoro, sintam-se parte disso aqui. Porque o autor da vida de comunidade, que agora nós estamos festejando, estamos comemorando 100 anos da nossa paróquia, aqui hoje, vendo a visita da imagem do nosso querido padroeiro, nós aprendemos aqui, o Padre João, aqui mais ou menos nesse lugar, Monsenhor já nos ensinou. A mãe é a paróquia e as capelas são as filhas. Quer dizer, somos uma família só um pouco maior. Então, o autor das comunidades, o autor dessa vida, certamente pensou na nossa fragilidade humana, Jesus Cristo. Ele precisou colocar, sabendo que nós temos aí, precisamos de um próximo aí por perto. Essa é a vida de comunidade que vai continuar. Mas então aqui, hoje, Santo Isidoro, o grande anseio que foi, nós tínhamos a capela já de madeira mal pegada, a Oneida colocou, essa comunidade teve uma batalha grande. Vocês viram aquele tempo, até chegar a fazer uma roça junto. Barbaridade. Cada história com aquilo. Mas nós vimos logo que era impossível chegar lá. Era impossível. E daí recorremos. Até numa temporada, eu e o Luiz, me lembro, há quase 40 anos atrás, nós fomos procurar o nosso pároco, na época, o padre Fernando Luiz de Adora, um grande padre, um homem que se colocou na nossa paróquia com uma missão grande, colocar-se à frente de um povo acostumado por mais de 50 anos com o mesmo padre, foi uma missão difícil. E hoje me arrepio certas vezes que eu penso numa coisa que ele falou para nós aquele dia. Ele disse, não, imaginem há quase 40 anos atrás, que nós voltamos para casa achando que ele estava totalmente errado. Ele disse, vocês acham que lá vai crescer? O pessoal vai sair, vai vir para a cidade. Deu um banho de água fria e nós com aquela vontade de fazer uma capela nova e um salão que nós não tinha nada. Saber, vamos olhar hoje, vamos ter que dizer, era um homem à frente do seu tempo. Que não é o nosso caso, por isso que eu falei o que eu falei no começo aqui, pensando que vamos continuar com essa história, mas está encaminhado, mesmo de modo geral, ele estava certo. Mas enfim, veio uma visita pastoral do nosso querido, saudoso, sempre lembrado, Dom Urbano Agaia. O senhor conheceu ele muito bem, trabalhou com ele, pessoa magnífica, e pediram um relatório da vida, da história da comunidade, e nós preparamos, e já com o intuito de pedir dinheiro para ele. E deu certo. Pussuquemos e ele disse, nós vamos fazer, né, padre? Vem ali. E o padre Fernando estava junto, teve que concordar, e daí fizemos. Daí deu tudo certo. Nós não falamos isso querendo esmagar os dedos do padre Fernando, todo mundo entende.
falamos que ele era uma ideia à frente do seu tempo. Mas enfim, ele trabalhou, colaborou, deu tudo certo, um grande batalhador, o padre Fernando para nós foi um marco histórico, porque, como eu já falei. E aí começou a batalha e não foi o suficiente, o que veio daquele projeto lá da Alemanha, não foi suficiente, mas conseguimos. Daí agora, às vezes, você vê aqui, nós ficamos olhando, por exemplo, na estrutura do coberto do salão aqui. Se fosse hoje, alguém começasse com a ideia de construir uma coisa desse tipo ali, não ia 2 horas que vinha a ambulância e pegava esse cara, levava direto, sei lá, o médico levava para o hospício, que seria um louco. A tesoura ali que tem 2 dúzias de madeira, nós estávamos em mais de 20 o dia de erguer aquilo lá. Hoje seria tudo mais fácil. Aquela época foi difícil, foi muito difícil. Teve essa comunidade, foi batalhadora. Não porque eu estava junto, porque eu sou só um pouquinho, mas aqui teve boa vontade para chegar a fazer isso aí. Mas está ali, não é nossa, está ali para todo mundo e está ali para receber, como a gente faz como povo, como comunidade. Esperamos que isso continue. Então, mais uma vez, a nossa paróquia de parabéns. Gostaria de lembrar alguma coisa. A história ela é feita de tempo, mas especialmente ela é feita de pessoas, é feita de gente. E se ela foi melhor ou não tanto, nós vamos analisar pelas atitudes daquele povo. Então a nossa história é muito bonita, porque se nós fizermos a fitinha na nossa mente, tentar voltar 100 anos atrás, certamente nós vamos ver um povo com imensas dificuldades, levando pedras com carroça, provavelmente para formar os primeiros alicerces. Então, nos resta perguntas para fazer. Será que hoje, com todas as mordomias que nós temos, nós seríamos capazes de começar um projeto desta magnitude? E aquele povo, será que pensou alguma vez? Como será aqui daqui a 100 anos? Vamos só dizer assim para eles: obrigado, caros heróis. Aqui hoje tem um povo agradecido e feliz. Feliz porque tem história para contar. E vocês certamente deixaram a marca. E assim a vida da comunidade. Também estamos aí, andando em diante, agradecendo o autor desse tipo de vida, agradecendo a ele: Senhor, obrigado por ter feito esse grande projeto, obrigado por ter colocado perto de mim o outro, e obrigado a você por ser o meu outro. Obrigado. Que lindo! Então a história continua, isso que é importante. A história continua. Ele falou que nós pedimos dinheiro para isso. Eu vou só complementar que a comunidade fez um projeto e foi encaminhado para os católicos da Alemanha com o auxílio do bispo e do párroco, e o dinheiro veio da Alemanha para nós construir isso aqui. Não veio aqui da diocese. Depois de uma certa ocasião que nós fazíamos parte de uma feira em Passo Fundo, que tinha vieram os alemães da Alemanha, porque eles ajudavam lá na Caritas, nessa história, e veio por acaso ali em casa, na nossa casa, passar um dia, uma comitiva de estrangeiros, com o pessoal do Passo Fundo, e os alemães que enviaram dinheiro vieram aqui, e daí nós apresentando o projeto e levaram as fotos, levaram para lá para provar que a obra foi feita. Foi um acaso. Então agora da nossa parte é isso, eu tenho outra história do Monte Velho, então, que também vai ser lido aqui, e depois queremos continuar com a Boa tarde a todos. Boa tarde. Histórico da comunidade de Monte Velho. Ele não é assim, relatado pelo Isidoro, mas é uma história de pergunta. Em 1940, as famílias de Catarino Tombello e Firmino Bernal
provindas de Antônio Prado, por falta de terra, se estabeleceram em Monte Bérico. Aqui encontraram terra boa. No ano seguinte, chegou a família de João Cartelli, proveniente de Dois Lajeados, e a família de Laurindo Tondelo e José Bernard de Antônio Prado. A comunidade foi crescendo com mais famílias provenientes de outros municípios. Cultivava-se milho, trigo, centeio e cevada. A parte não consumida era depositada nas lojas Monhão e Gamo. Criava-se porcos e vacas. Algumas famílias eram sócias em São Gotardo e outras em Santo Isidoro. Aconteceu a doença de um filho de Luiz Ferro. A família fez uma promessa a Nossa Senhora de Monte Bérico, que, se a criança melhorasse, construiriam um capitel, um oratório, e procuraram a imagem de Nossa Senhora de Monte Bérico por ser padroeira das crianças, por volta de 1950. Os moradores da comunidade, sabendo a iniciativa de Luiz Ferro, se reuniram e lançaram a proposta da construção de uma igreja, com a participação da comunidade. O fato concretizou-se. Construída a igreja, procuraram a imagem. Francisco Girardi, proveniente de Protásio Alves, sabia a disponibilidade da imagem. Entrou em contato com a diretoria daquela comunidade e confirmou-se a doação. José Ferro e Francisco Girardi foram a Protásio Alves buscar. Trouxeram a imagem até a encruzilhada de Monte Bérico e de Santa Rosália. Lá estavam todas as famílias esperando a padroeira da comunidade. Subiram o morro a pé, em procissão, cantando e rezando até a igreja. Cerca de 8 a 10 anos. Considerando o local retirado e sem água, decidiram construir nova igreja em local mais central. Laurindo Tondelo ofertou o terreno. As famílias plantaram milho, centeio e vendiam e compravam material de construção. Em 1962, foi lançada a pedra fundamental da atual igreja. Pelo ano de 1980, a comunidade contava com 18 famílias, todas católicas, de prática religiosa, totalizando 80 pessoas. Em 1994, o padre Fernando Gazola aconselhou a comprar uma nova imagem, Nossa Senhora de Monte Bérico. Houve consenso na comunidade e muitas famílias da paróquia colaboraram. A imagem foi trazida. Padre, aqui tem um erro. Eles dizem que a imagem veio de Vicenza da Itália. Veio um santinho, a Yolanda, ela foi para a Europa e veio um santinho. E desse santinho foi mandado para Caxias, aonde fizeram essa imagem de Nossa Senhora do Monte Bérico. A comunidade é composta hoje por 12 famílias, que somam 36 pessoas. Arceu Bernard, Pedro Ferro,
Antonio Lorenzetti, Valdir Antoniassi, Argelindo Tondello, Lorenzo Tondello, Luiz Marté, Emílio Leonardi, Luciano Moraes e Avelino Cartelli. Naquele tempo que foi feito essa ata, era esses aqui as famílias. Então, é isso aí. O Argelindo Tondello e o Avelino Cartelli para vir aqui fazer mais colocações. Boa tarde. Eu vou falar o começo foi parado, mas eu vou começar só associado que começaram a capela. Sim, isso. Então, desde que começou a capela, lá foi o Luiz Ferro, que fez um pouquinho mais perto. Isso, assim. A promessa de eu vou mas o começo mesmo, Luiz Ferro, José Ferro, Francisco Lirati, Domingo da Silva, Maurino Domingo Silva, Francisco da Silva, Fernando Barbosa, e José Bernardo, e o Andrade, João Andrade, e Catarina Tondello, Laurino Tondello. Esses foram os primeiros que começaram a capela. Depois, mais adiante, daí o pai era então ficava só que aqui, quando fizeram a outra capela aqui em cima, associada aqui, ficava só e não era associada candidato. E assim, daí começou o bando aqui, tinha mais gente que morava assim, e todo mundo contribuiu mais vezes. Era isso. Mas olha, a imagem de Nossa Senhora do Monte Velho é uma imagem muito linda. Eu não conhecia, eu preciso de a atual imagem de Nossa Senhora do Monte Velho Coelá é original ou é uma segunda imagem daquela que tem hoje vocês lá? Essa ali era um santinho, mas Sim. a fotografia de Nossa Senhora do Monte Velho foi naquele santinho. Foi a Yolanda que deu para nós. E em cima desse santinho Foi feito mas a original mesmo que veio lá certo. Mas o Renato, a esposa do Renato, devota do Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Monte Velho, conseguiu uma imagem, vocês têm que ver que coisa linda. Sim, tão bonito que nem essa aí. Mas uma imagem que não foi fácil. A gente tentou ajudar para trazer lá da Itália e tal, que tem um padre que está voltando dos estudos, agora está lá. E ele fuçou por lá daqui e dali. Tinha, só que pediu o olho da cara. Só tinha sendo feita artesanalmente. E aí a coisa é longe. Pois para trazer, uma burocracia desgraçada. Então, no fim, foi desistido por lá e daí deu para conseguir aqui no Brasil a subir e tal, pesquisaram, foram atrás e conseguiram, não sei que lugar do Brasil, não sei. Curitiba. Mas coisa linda. A gente deu a bênção lá, eu capitela na casa, lá no sítio do Renato. Isso fala. Eu não sei se eles querem analisar um pouco, se vamos para coisa mais séria que a oração, uma história que teve em Monte Velho, que eu já contei. Então conta e depois aí nós vamos continuar. É isso? Dá para contar? Eu acho que sim, né? Está chovendo igual, eu acho que a vaca vai cantar na hora. Acho que eu conto daqui mesmo, isso. Como você sabe, eu me criei muito na Catarina Tondello. Eu morava aqui perto, onde tem a igreja agora, em Monte Velho. E a igreja era lá no fundo, lá em cima do morro lá. E eu me lembro quando o Monsenhor via rezar a missa de cavalo, aquele cavalo branco, e a minha tia era aquela sempre que cuidava da igreja, preparava as flores e tal. E o tio, Catarina, era aquele que escolhia a missa e ainda tinha.
E depois, então, com a evolução, a paróquia comprou um Jeep branco. E daí, então, veio a notícia que o padre João ia rezar a missa em Montebérico de Jeep, a primeira vez. Imagina, eu parceiro, digo, na volta, e para aí a gente foi de a pé, porque tinha que preparar a igreja e tal. Eu parceiro, digo, na volta eu vou botar de Jeep, ele vai dar carona para o tio, porque o tio é sacristão, responde a missa em latim, e ele vai dar carona para o eu também. Terminou a missa, então ele tomava café, eu acho, de noite, depois até na hora da missa não podia mais comer nada. Então a minha filha levava lá uma bolacha que fazia, uma jarra de leite. E eu ali elogiando o jipinho para voltar de carona no jipinho. E vou ser feliz da vida hoje por voltar de jipe. Na primeira vez que eu tinha andado de carro, nunca tinha andado, seria a primeira vez. Lá termina, o padre arruma as coisas, lá embarca no jipe, convida meu tio, embarca no jipe e eu fiquei de a pé. Eu no desespero, eu tinha acho 10 anos. Quem sabe lá onde tinha é um dançante, me larguei no desespero, bestemando, olhando para que tinha que estragar o jipe, não me deixou de a pé. Aí cansei o jipe ali na frente da rádio. Aí cansei o jipe. Corria mais que o jipe ali. Só eu ia morrendo cansado, levando o correr. O jipe parou. Cheguei ali, então o padre lá, veio com a fome, mexeu lá. Eu acho que não sei se ele entendia. Fez o jipe funcionar. Disse, não, dá a cangatina dessa parte. Primeira vez que eu fui de jipe, teve que correr uns 2 quilômetros. Essa o senhor tinha me contado, né? O senhor confessou essas técnicas? Andou muito de jipe. Acabou. Certo. Então, como eles falaram, a primeira imagem Nossa Senhora veio só a cabeça, era só a cabeça assim, em cima do pé de madeira, com um véu branco, até a minha esposa deu o véu da noiva para ela, para quem olhava assim, parecia que era uma imagem, mas só tinha a cabeça, sem braço, sem aba, era só a cabeça. Então, falaram que era só a cabeça. E veio lá daquele município, lá onde eu trabalho, por trás de olhos, não, por trás de olhos conseguiu de ontem. Não sabe. Naquela época eu mais me lembro quando construí a igreja lá, assim. Olha que história. Já tinha pedra para poder dar um jeito. Sabe que hoje ainda daria? O senhor alcançaria o jipe ainda hoje? Sim. Mas o senhor alcançou porque o senhor desejou uma praga e deu uma banda. E a fé do Monsenhor não conseguiu fazer. O que mais, pessoal, das duas comunidades dá para se acrescentar? O que mais? Outros acontecimentos, outros fatos que fizeram parte da vida dessas duas comunidades. Isso. Eu só quero dizer o seguinte, que eu nasci aqui em São Convento e o meu pai veio morar aqui quando eu tinha 3 meses de vida. Então quem me batizou foi o padre Fernando, lá no Maninho. E depois eu passei a primeira Eucaristia com o Monsenhor João. E quem me casou, eu e a Carmen aqui, quem casou nós foi o padre Fernando da Zola aqui nessa igreja aqui. É uma história também que foi bonita porque fui batizado pelo Fernando e depois passei a primeira Eucaristia com o Monsenhor João e depois o Fernando da Zola estava trabalhando aqui na paróquia e foi ele que casou nós. E em 1992 uma história bonita. Quem mais? Tinha parteira por aqui também, que eu um pouco inculcado agora com a parteira, porque depois que levantaram o nome da parteira lá na Santa Gema, né? Era a mesma parteira? Tinha. Era a mesma do sistema? Não,
nosso originário lá era originário lá. E era quem? Era a minha tia, a irmã da minha mãe. A mãe do Badar, quem conheceu o Badar, era ela. Eu conheci, aqui na comunidade tinha outra, aqui em Santo Isidoro era outra. Era a Nona Teresa. Isso, cada mulher tinha a sua carteira. Aqui, eu acho que aqui era ela que comandava. Né? Era a Nona Teresa Nardi. E não acontecia morte de criança e de mãe nas locadas, não. Raramente. Mas todas usavam as primeiras ferramentas, será no trabalho, porque aquela de Santa Gema diz que tinha dentro da escola, tinha todo o kit, né? Mas dentro dos kits tinha uma garrafa, eu fui com o carro com a garrafa de cachaça. Mas eu já acho que era álcool, eu acho que era para esterilizar os equipamentos, tudo garrafa de cachaça. Mas lá na Santa Gema diz que era cachaça mesmo. O que tu acha? Aí, se ela, antes de fazer um parto, ela ia lá, tomava a cachaça e depois ia. Imagina se tu ia nascer. Eu nasci com ela. Não, mas você nasceu chique. Mas naquela época, os antigos, a vida era uma rosa praticamente. Tá bom. Mas então, não tendo mais nada, vamos continuar a oração, né? Certo? Então vamos continuar a Santa Missa com os preces, né? Agora, fizeram as preces? Isso, vamos fazer as preces então. Eu vejo que história linda, né? Nós somos como o Leonir falou, né? Nós somos, vamos continuar a história e temos que continuar. E somos fruto dessa história de tanto heroísmo, de tanto esforço, de tantas pessoas que se doaram. E aquilo que nós somos graças a eles que nos construíram assim. Então vamos continuar fazendo as preces e rezando, especialmente para os nossos benfeitores. E após cada prece, vamos dizer: acolhei, Senhor, nossa oração. Pelo Santo Padre, o Papa da Bênção Terra, para que a Igreja dos Apóstolos sejam promotores da comunhão e da unidade em toda a Igreja. Acolhei, Senhor, nossa oração. Para que este encontro de oração, em preparação ao centenário de nossa paróquia, fortaleça a nossa fé e a convivência com os irmãos e a vida em comunidade. Acolhei, Senhor, nossa oração. Para que São Domingos de Santo Isidoro e Nossa Senhora do Monte Aberto interceda a Deus por nós nesta comunidade, com Cristo pedimos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelas nossas famílias que cultivem a fé em seus lares e se tornem igreja doméstica, pedimos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos que já partiram a casa do Pai e fizeram parte de nossa comunidade, que recebam o descanso eterno, pedimos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Acolhei, Senhor, nossa oração, estas preces e também outras que trazemos em nossos corações neste momento. Nós vos pedimos através de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o canto do ofertório. 282. Apresentamos nossa missão, eis a resposta da vida da fé, em nosso gesto de gratidão. Após, ó Deus, a vida, nosso sincero louvor, e nosso viver missionário, transforma este mundo.
aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. Envolva para vós o nosso coração ao celebrarmos esse sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Número 338, a gente canta e confessa. Repete. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. bendito que vem, Bendito que vem, em nome do Senhor. em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da
morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos que nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. E vamos rezar pela Igreja, que somos cada um de nós, membros do corpo de Cristo, que ela cresça na fé, na esperança, na caridade, sob a orientação do Papa Leão, do nosso arcebispo Dom Rodolfo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, especialmente hoje, tantos irmãos e irmãs antepassados que construíram uma grande e maravilhosa história de muito esforço, de muita dedicação, de muito amor, de muita união, de muita participação, de muita doação. Quantos irmãos e irmãs familiares de vocês de uma forma especial. A todos esses nossos irmãos que deixaram um legado tão bonito, acolhei junto a vós, ó Deus, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E, enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de cada um de nós e dai-nos um dia participar da vida eterna, na companhia da Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, com São Isidoro, São Domingos, todos os santos e santas de Deus, Nossa Senhora do Monte Ibérico, a Mãe de todos nós, conhecidos por tantos títulos. E juntos digamos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E juntos, como irmãos e irmãs, o Leonir disse uma frase bem filosófica no final, em relação ao outro, aí, Leonir, como é que foi? Eu sou o outro para ele, ele é outro para mim, uma coisa assim, como você fala? Eu quis dizer que Jesus, que o projetista das comunidades foi ele para mim. Certo. E ele, sabendo da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, ele sabia que nós precisamos do outro, desde a primeira lavadinha, né? Quando nós nascemos, até a última levada lá naquele lugarzinho, nós vamos nos braços do outro. O que não nos é feito nessa vida? Você não veio para o mundo dos outros. Exato. Então a vida de comunidade também é isso. Muito lindo, que bela reflexão. Todos juntos vamos nos dar as mãos para rezarmos um pelo outro, fortalecendo sempre mais a nossa comunhão em Jesus Cristo, nosso irmão, que nos quer todos felizes, unidos e vivendo o amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Todos juntos pela paz, foi recordado pelo Renato, hoje é o dia que a fraternidade franciscana foi convidada, e todos nós convidados a rezar de uma forma especial pela paz no mundo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarda, nos fortaleça na caminhada desta vida e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Canto número 444 do livro. Somos pequeno rebanho. Somos pequeno rebanho. Em busca da salvação. Temos mais força, mais vida. Nesta comunhão. Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Monte Velho, rogai por nós. Santo Isidoro, rogai por nós. E São Domingos, rogai por nós. Isso. Então estamos concluindo alguns avisos. Então nós temos que bater a famosa foto histórica, né? Vamos se ajeitar todos aqui, eu acredito, sim, né? Daqui para cá, todo mundo, o pessoal que vai bater a foto lá do fundo, vai ajudar, né? Ei, fotógrafo, cadê o Luiz? Ei, vai, é possível, eu acho, né? Sim, porque lá fora não dá para ir, né? Tá. Então, primeiro lugar sobre a foto, beleza. Segundo lugar, eu me esqueci, eu não apresentei as irmãs de missa. As irmãs. A irmã Lourdes e a irmã Alice, por favor. Todo mundo conhece? A irmã Modesta também queria estar presente, mas ela justificou comigo, dizendo que ela tem um exame para fazer, então ela disse, não vou me arriscar, porque se eu pegar uma gripe não vai mais acontecer isso. Então, com quantos anos a Modesta, a irmã Modesta tem quantos anos, irmã? 85. Então já a velocidade está alta, né? Tem que tomar cuidado nas curvas da chuva e do frio. Certo, seu amigo? Eu não vi o senhor falar hoje. O senhor não tinha nenhuma informação? O senhor passou procuração para o Ney? Meus colegas
Tá de fora. Tá de fora. Tá bom. Bom, então deixa eu ver aqui como é que é o nosso roteiro. Próximo sábado, então estaremos onde? No santuário. Daí vai ser fácil o ponto de encontro lá no Fornazeiro, que eu acho que é melhor. Por que no Fornazeiro? Porque lá embaixo é muito perigoso. Tem aquela curva, parar por lá é muito perigoso. Então vamos esperar lá no Fornazeiro. Pode entrar com os carros lá. Não lá no trevo da chegada do santuário. Lá no capitão? Lá no trevo lá em cima. Ah, lá em cima? Mas conseguiu, eu acho que embaixo. Ah, lá no trevo, lá então. Mas daí é tão pouco a carreata junto, né? É tão pertinho. É o capitão do Moretti quase. Aqui embaixo, a senhora conseguiu. Ah, lá no Fornazeiro? Não, eu estou dizendo lá do inferno. É lá, sim. Lá vamos esperar. Tantos que vão de São Domingo como os que vieram desse lado. Então vamos engrossando. Acho que sábado que vem não vai chover de novo, né? Então vamos todo mundo lá, né? Certo. E aí segue, né? E do santuário nós vamos então dia 12. Dia 12 em Valine, daí, né? Porém lá o horário é diferente. Lá vai ser o horário da missa da comunidade lá do sábado. 6 horas. Pois é. Se for para estudar, seria para uma maceração que ele não. Não, mas eu acho que vamos. Mas eu acho que não vamos ter. Vamos ver se é possível. Mas a princípio 18 horas. Então a gente não vai ter missa lá em São Domingo. Aqui também. Nasceu aqui, por que não falou antes, menina? Uma salva de palmas. Ainda bem que tu falou, né? Tá bom. Então, o dia 12 no santuário, lá no dia 5 no santuário, dia 12, então, Ivanine, e depois de Ivanine, então, dia 19, São Marcos, dia 26, Moretti, e no por fim, dia 2, então, que é o sábado, véspera da festa, lá então São Domingos. Daí vocês vão levar no sábado, naquele dia, na última noite da novena, então vocês vão levar os pânicos padroeiros da comunidade. Aí vai ser só um domingo, então vai receber e agradecer a visita de todas as afiliadas das comunidades, certo? E no dia 13, então, a grande celebração, né? A grande celebração. Tem um coral enorme, o coral vai cantar lá, cantando hino. Vamos ter que valorizar aquilo que fizeram uma vez. É lá que sai bem direito a voz. Dá para botar 150 pessoas. O engenheiro aprovou, nós simplesmente tivesse cupina por baixo e que estaríamos montando uma arapuca para pegar muitos bichinhos lá embaixo. Tá louco? Né? Então, mas ele disse, pode botar 150 pessoas que não vai ter isso. Então vamos fazer tipo uma escada lá. Aliás, falando de canto, sábado que vem tem o Festival de Corais lá, viu? Estou vendo aqui membros do coral. Festival de Corais, sábado que vem, às 5 horas lá na igreja de São Domingos, 5 horas, vai durar 2 horas. Vai ter corais que nunca vieram aí, de nome Toque, de Baroa Vermelho, não sei aonde, que nunca vieram. Tem 10, 12 corais vai estarem cantando. E a missa no sábado lá em São Domingos, sábado que vem, estou falando, vai ser suspensa. E aí nós todos, para vir lá de São Domingos, estão convidados para ir no santuário. É só um pouquinho, né? Lá no santuário. É só um pouquinho. Então vamos na missa lá, depois voltamos participar da apresentação dos corais até as 19 horas. Parabéns para as crianças, sempre. Parabéns, coroinhas, bonito assim. Temos pouca criança, né? Que coisa, né? Quantas crianças temos aqui hoje? 3, 4, 5? São 5. Boa. Criança, né? Aí eu consigo a criança. Olha, toma, vocês duas. Estou vendo mais 2 coroinhas aqui. Mais aquele monte coroinha. E tem mais alguma criança aí? Tu não passa por criança aí. Tem uma manjão já liga, né? Então 5 crianças de presente. Então tá bom, gente. Então a bênção final e a foto aqui, né? Isso. Pode ser assim? Tem um canto? Então tá. Então vamos lá.
Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo a vossa igreja que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tudo a bênção. Pois enquanto vamos se ajeitando aqui para o foto, vamos cantar uma estrofe só. Aí você tem alguma coisa aí no salão depois, é verdade? Sim, tem. Eu estava esperando a hora para falar aqui depois da foto. Daí, em primeiro lugar, a gente agradece a participação de todos. E estão convidados para permanecer aqui com nós. E tem um chá e umas comidinhas ali no salão. Daí até podem usar essa porta para mim. Isso, essa aqui é a porta aqui. Porque nós temos uma porta direta com acesso ao salão. Então vamos permanecer, vamos tomar um chazinho, se esquentar, antes de enfrentar a chuva depois. Tá bom? Tem uma história. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos nossos heróis padroeiros e Nossa Senhora, aqui do Monte Belo, abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Muito obrigado, que o Senhor sempre nos acompanha. Estão todos bonitos aqui para a foto agora, né? Isso, vamos se ajeitando aqui. Vamos lá! Vamos gritar agora! Viva São Domingo! Viva! E viva Monte Bélico! Viva! E viva Santo Isidoro! Viva! Pobre,